Anunciação FM e as eleições 2024. E agora 11h05, começando mais uma vez as entrevistas aqui com os candidatos a prefeito aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Hoje, o último dia, encerrando esse ciclo de entrevistas que a gente está trazendo para você conhecer um pouquinho de cada candidato, o perfil de cada um, as propostas de cada um também. Hoje é a vez do Vanderlei Lagueza, do PT. A gente começou essas entrevistas na segunda-feira com o Dr. José do União Brasil. Na terça-feira foi o Rafael Piovesan, do PL. Ontem foi o Eliel Miranda, do PSD. E hoje o Vanderlei Lagueza, do PT. Lagueza, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui na Anunciação. Eu que agradeço a oportunidade, esse importante meio de comunicação, a Rádio Anunciação, aqui tradicional na nossa cidade de Santa Bárbara do Oeste e região. Legal, vou começar então pela biografia que a equipe passou para a gente. Luiz Vanderlei Lagueza, 61 anos, carrega consigo a alma de Santa Bárbara do Oeste, cidade onde nasceu e construiu uma vida dedicada ao serviço público. Filho de Armando Lagueza, em memória, e de Carmen Camisotti Lagueza. Sempre teve na família grande inspiração. Ao lado de Heloísa Macedo, sua companheira há 30 anos, construiu uma história marcada pela luta e compromisso com o povo. Formado em técnico de mecânica pelo Colégio Polivalente de Americana e bacharel em ciências jurídicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, Lagueza não só adquiriu conhecimento, mas também um profundo senso de justiça e determinação. Na década de 1980, atuou como metalúrgico enquanto nutria uma paixão crescente pela política. Trabalhou no IBGE e foi técnico de laboratório na Unimep. Foi vereador, vice-prefeito e prefeito em exercício por 74 dias em 2012. Desde 1997, sua dedicação se voltou para as assessorias políticas parlamentares e da administração pública. Fundador do Partido dos Trabalhadores, o PT, em Santa Bárbara do Oeste, ao qual se filiou em 1981, Lagueza ocupou todos os cargos públicos possíveis dentro do partido, permanecendo firme em seus princípios até hoje. Em sua jornada, encontra em Luiz Inácio Lula da Silva não apenas um líder, mas uma fonte de inspiração que reforça sua crença no poder transformador da política. Luiz Vanderlei Lagueza não é apenas um nome, é um legado vivo de luta, dedicação e amor pelo povo barbarense. Essa então é a biografia do candidato Vanderlei Lagueza, biografia passada pela equipe da campanha para a gente, iniciando então esse nosso momento de entrevista. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Lagueza. Fala um pouquinho da sua vida na política, muito dedicada à política a sua vida, né? Você fala que aqui na sua biografia, atuando como metalúrgico, já nutriu uma paixão pela política. Como é que foi começando essa paixão? Na verdade, antes de ser metalúrgico, meu pai era além de metalúrgico, por quase 30 anos nesse setor, também pescador fanático, corintiano, como eu, e apaixonado por política. Assistia todo o noticiário, antiditadura ao extremo, mas naquela época lá já, quando eu tinha 14, 15 anos, a gente conversava muito sobre política, né? Então, já começou antes disso, depois no Colégio Polivalente, algumas passagens bastante interessantes, que eu chamo de fragmento da ditadura, né? Nós estávamos fazendo uma prova e, de repente, o inspetor de corredor chama a professora branquinha, bem clarinha e tal, ela volta para a sala transparente. Olha, vocês peguem todas as suas coisas, terminem a prova em casa, semana que vem a gente conversa, porque a escola está sendo evacuada. Tinha ameaça de bomba na escola, porque era considerado um local dominado pela esquerda. Não era exatamente isso, a diretora era uma senhora de direita, tal, nomeada na época pelo governador do estado, tal, mas tinham muitos professores progressistas que eu mantenho amizade até hoje. E então ali teve essas passagens. Eu já me lembrava
Aí depois que a gente começa a entender as coisas, me lembrei de uma passagem no José Gabriel de Oliveira. Eu estudei no Gabriel, no Ulisses e no Emílio Rome também. No José Gabriel, acho que tinha 8 anos para 9, talvez. A professora, o inspetor chegou, chamou a professora entrou na sala: olha, vocês fiquem todos sentados aí na carteira, tal, com as mãos na carteira, olhando na nuca do colega da frente, porque eu tenho que ir lá na diretoria, porque tem uns homens aí para conversar com a gente, com os professores. Os homens eram os agentes. Depois de muito tempo, a gente fica sabendo que eram os agentes da ditadura. E ali não tinha... A escola era até a 4ª série do ensino primário ainda, né? Não tinha aluno para ser doutrinado, para ser... não tinha nada disso, não tinha essa possibilidade de doutrinar crianças, né? Então, não me lembro de nenhuma passagem, me lembro de várias professoras, a dona Mercedes Comparim, a dona Maria Rita Sampaio Sanz, a professora dona Clélia, que foi minha primeira professora ainda, que ela vinha de Piracicaba da aula, o professor Aulos, o professor Mozart, que era um cidadão considerado um homem de direita na cidade e tal, mas nada, não tinha essa possibilidade de doutrinar crianças de 10 anos, né, que era o mais velho que poderia ter na escola. Mas mesmo assim são fragmentos aí da época da ditadura militar que a gente se recorda. E daí eu fui ser... Era uma época que não tinha emprego, não conseguia emprego, então tinha um amigo que virou gerente de uma metalúrgica no Sartori, a FEMIL, fui trabalhar lá, e tinha relação política. Se não me falha a memória, do setor industrial de Santa Bárbara, teve uma greve geral e fui o único grevista da cidade, do setor industrial. Teve professores que fizeram uma greve geral em 1983 ou 84, não me lembro exatamente. Depois fui trabalhar na Home e tal. No dia que eu entrei na Home, eu virei presidente do PT de Santa Bárbara. Já deu crise no dia seguinte, não fui mandado embora, mas fui avisado que estava sob vigilância, né? E me relacionei muito bem, inclusive depois, posteriormente, uma relação muito boa com diretores da Home, com membros da família. Aí eu já não estava mais na Home, assumi a Câmara de Vereadores. Aí o seu Álvares, ele falou, me chamou um dia numa festa no clube da Home e me disse: eu votei em você. Falei: nossa, mas não, o que eu separo esquerda e direita, eu quero bons vereadores. E eu diria que a principal luta que eu tive na Câmara como vereador foi contra o traçado proposto pelo governo do Estado com relação à rodovia dos Bandeirantes, esse prolongamento que nós temos aqui, que nos margeia. Porque ele cortaria a cidade ao meio, seria em cima do córrego Molon, uma obra muito mais cara, inclusive, porque parte dela seria suspensa, teria que ter muitas colunas, muitas estacas, muito dreno, tal, para evitar problemas estruturais. E isso isso tiraria qualquer perspectiva de desenvolvimento econômico da cidade, porque aquela região já era bastante adensada populacionalmente. Então nós não teríamos esse aspecto que, levando mais ao oeste da cidade, propicia esse canal de desenvolvimento econômico, que já a primeira empresa a se instalar foi a Denso, mas já começa um processo de industrialização, de plantas industriais e comerciais de grande porte em toda aquela região. Acho que essa foi a principal luta que eu travei na Câmara Municipal,
e conseguimos, apesar de todo o esforço do governo do estado para manter, inclusive com a ameaça de tirar o traçado daqui e levar para a região de Paulínia. Eu sabia que tecnicamente era inviável o traçado, ele já tinha sido rejeitado por conta das represas, por conta de que ele não comportava tirar o trânsito que vinha de toda essa região onde a Bandeirantes desemboca na Anhanguera, lá na frente, lá para trás, lá próximo a Araras, né? Uhum. Então, já tinha consciência disso, então vamos encarar a luta aí, porque isso aí é bravata. E ganhamos a parada, né, com a população do Jardim Gerivá, né, com amigos que eu tenho lá até hoje e tal, que seriam os maiores prejudicados, mas um empresário de Americana que teria suas terras totalmente cortadas, tal, e que ele não tinha nenhum interesse, né? Isso que ele é de Americana, falecido já, mas ele me procurou porque foi indicado como vereador que poderia ajudar, porque tinha já uma discussão nisso dentro da Câmara Municipal. Entendi. E tudo isso, todas essas questões foram te fazendo, você já tinha esse gosto, essa paixão pela política, e isso foi alimentando dentro de você. Porque daí, logo depois disso, você, né, dentro de toda a sua história, você esteve vereador, esteve vice-prefeito, prefeito em exercício por alguns dias. E como é que foi crescendo essa paixão política mediante tudo isso que você fazia? Olha, então eu já fui candidato em 1982. Eu era, naquela eleição, estava com 19 anos, não tinha título, com 16 ainda, estava com 19 anos e fui candidato a vereador mais jovem da cidade. Não tinha nenhuma perspectiva de eleição naquele momento, mas precisava ajudar a chapa, né, ajudar nossos candidatos a prefeito. Naquele momento cada partido podia ter mais que um candidato a prefeito. Então nós tivemos 9 candidatos na cidade, 2 deles eram do Partido dos Trabalhadores. Então nós cumprimos aquela tarefa naquele momento, planejando, já pensando no futuro. Logo em seguida, já em 83, assumi a vice-presidência do PT. Já comecei a me relacionar com a região, sendo membro era uma organização chamada Sub-Região de Piracicaba, do PT. Depois fui coordenador, mais para o futuro, fui coordenador da macro-região de Campinas, que é mais abrangente e tal. São organizações internas do partido, né? Aliás, quando falo em cargos públicos do partido, não são exatamente públicos, são cargos internos do partido, públicos por conta da justiça eleitoral, mas não necessariamente públicos, não tem remuneração, não tem nada disso. Então, eu fui planejando a eleição seguinte, que foi em 88, naquele período era 86, eu diria com segurança que participei durante 2 anos assistindo mais sessões da Câmara Municipal do que 2 vereadores que tinham daquela época, de 83 a 88. Então virei íntimo da maioria dos vereadores, dos funcionários, tal, com amizades até hoje. Aproveitando aqui para mandar um abraço para a Dona Lúcia, que deve estar ouvindo, Dona Lúcia Atarola, que é frequentadora assídua da Igreja da Matriz, tal. Então, nessa trajetória, sempre na construção do PT, só para se ter uma ideia desse tipo de planejamento. Eu diria que eu queria ser candidato a prefeito, que eu queria ser eleito vereador, para ser candidato a deputado, para ser eleito prefeito. As coisas não aconteceram como eu gostaria, mas fui eleito vereador, fui candidato a prefeito na eleição seguinte, já em 96, 96, a primeira eleição que eu disputei para prefeito.
fiz o meu papel, garantimos 2 cadeiras na Câmara Municipal com a nossa chapa. Depois fui candidato, aí fui trabalhar na assessoria parlamentar do ex-prefeito de Piracicaba, ex-deputado José Machado. Fui já planejando, já pensando no futuro que eu seria candidato a deputado de novo. Machado já tinha voltado a ser prefeito de Piracicaba, eu era assessor da presidência do SEMAI em Piracicaba, respondia a todas as demandas da Câmara Municipal e algumas demandas dos cidadãos de lá. Também, e já pensando em ser candidato a deputado com a eminente eleição, como aconteceu, do Lula em 2002. E eu fui o mais votado da cidade, não fui eleito, mas cumpri também a tarefa. Tentei construir um processo para ser candidato a prefeito em 2004, mas ele teve percalços e não foi possível. Então fui candidato a vice naquela eleição, fui candidato de novo em 2006, sempre com uma votação muito próxima a 30 mil votos, muito expressiva para uma campanha bastante modesta. A de 2002 foi exclusivamente em Santa Bárbara, mas eu tive muito voto fora também, por relações políticas do partido, né? Porque eu já fui membro do diretório estadual, como disse, fui coordenador da macro região do PT naquele período no início dos anos 2000. Então, essa é a trajetória, a paixão pela política está aí desde a adolescência, né, com muita leitura, com muita formulação, né? Nós pensávamos, eu e alguns amigos, formulavam propostas de programas de governo já em 81 não, mas a partir de 83 a gente já começou a formular para discutir nos processos eleitorais no município, algumas coisas aconteceram, né? Então é isso. Que legal. Uma grande trajetória, né, Largueza, na política, né? Bastante coisa. Continua, espero que continue pelos próximos 10 anos ainda. Que legal. E você, agora, em 2024, candidato, então, a prefeito. O que o Largueza vai trazer? Por que votar no Largueza, né, nessa eleição? E o que você vai trazer aí para a cidade? Bom, antes disso, falar o seguinte também, queria dizer que eu sou o Largueza do PT, o meu vice é o Bandeira, Anderson Bandeira, servidor público municipal da Guarda Civil, do PSB, então é o mesmo time que ganhou a última eleição presidencial, é Lula e Alckmin. Então Lula do PT, Alckmin do PSB, então essa é o nosso time que nos inspira, que nos coloca os objetivos de construir uma cidade melhor, como está acontecendo com o país. Então, eu diria que o principal da nossa proposta, o cerne da nossa proposta, é não dizer o que é bom para a cidade da nossa cabeça, mas é levar a brincadeirinha, né? O candidato, tem os memes, inclusive, o candidato passa na porta e agora tem lá a dona de casa com a vassoura esperando ele passar de novo. Passou na porta na última eleição, vai passar de novo agora. Aí tem o outro com revólver na cintura, um com facão. Só esperando, né? Só esperando a volta do candidato, que ia voltar ali logo em seguida, né? Nós vamos voltar para todos os cantos da cidade, discutindo o orçamento da prefeitura, na discussão do orçamento participativo, para as pessoas dizerem o que elas precisam de fato, para as pessoas dizerem se ali precisa de mais um médico ou se precisa de mais uma unidade básica de saúde, se precisa de mais uma creche ou se precisa de profissionais. Esse diálogo se dará também com os servidores públicos que estão adoecendo, estão desgastados porque estão tendo uma sobrecarga gigantesca de trabalho
e ainda tendo uma das piores remunerações da região metropolitana de Campinas. Então, o compromisso com o servidor é de diálogo permanente, de abertura de mesa de negociação e diálogo permanente para diagnosticar todas as deficiências do poder público, as sobrecargas, porque essa sobrecarga está gerando afastamentos e a prefeitura não pode repor, porque só pode contratar concursados, não pode terceirizar no mesmo setor. Então, a sobrecarga aumenta ainda para quem fica à frente do serviço. Então, nós vamos tratar disso com os servidores, vamos tratar das relações dos benefícios e da questão salarial ao longo do tempo para a gente construir uma melhoria em conjunto. Não dizer, olha, não tem, porque não tem, porque não tem, ou dizer, vou fazer e depois não tem coragem de aparecer num debate, como aconteceu ontem com o Sindicato das Professoras. Manda uma carta de última hora dizendo que não vai. Não vai porque prometeu que ia fazer coisas na eleição passada, foi eleito e depois não tem coragem de dizer, porque acho que não existe a palavra, até brinquei com isso, reprometer. Acredito que não existe essa palavra. Então, nós temos esse compromisso. Nós temos diversas propostas. Nós temos um problema muito sério no município. Eu não sei se você tem perguntas específicas ou se eu posso já dar... Tá, só uma questão, baseado nisso que você está falando, a gente chegou a abrir para os ouvintes também mandarem perguntas, né, para os candidatos. Uma das coisas que foi citada é essa questão da participação pública. É um pouco disso que você está falando, né? Como é que o povo vai ser ouvido, como é que o povo vai ter o acesso ao prefeito, à prefeitura, para tratar essas coisas. Então, isso está pensado para o seu governo. Está pensado. O orçamento participativo, prefeitura, quem paga a conta é o cidadão através do orçamento, da arrecadação, dos impostos, dos repasses federais, que são através dos impostos pagos no município, dos impostos estaduais que são recolhidos no município. O retorno disso é que forma o bolo da arrecadação do município, mais as taxas, os serviços prestados e tal. É isso que nós vamos discutir informando logo no início do governo, planejando isso, informando onde vão ser as reuniões, informando pela rádio, informando pela imprensa, informando pelo site da prefeitura, que vai ter atividade lá, que a prefeitura vai estar lá para ouvir, para discutir o orçamento, para discutir como é que deve ser gasto os recursos públicos. Tá certo. De forma temática também, em conferências específicas, tal, nós temos que discutir saúde, nós temos que discutir coisas específicas como a questão da mulher. Nós temos aí os 18 anos da Lei Maria da Penha e, infelizmente, os dados são tristes. O feminicídio aumentou aqui na nossa cidade, aqui na região, no país todo. A violência doméstica é o maior problema de criminalidade que nós temos hoje no município, que acontece principalmente das 18 às 22 horas, e é onde a guarda tem o menor efetivo trabalhando. Não, isso está errado, precisa ser consertado, precisa ter uma estrutura maior para estar dando rapidez ao atendimento. A questão aí é muito específica, então tem que fortalecer o Anjos da Guarda da Mulher, tal, que é um programa conquistado alguns anos atrás pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher do município, tal, junto à administração pública, implementado dentro da Guarda Municipal, e hoje mal funciona e ainda não tem o serviço no horário que mais necessita. Certo. Agora, 11h29, a gente vai então para um pequeno intervalo, a gente já retoma a nossa conversa aqui com o candidato Vanderlei Lagueza, do PT. São as entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste, aqui na Anunciação. Anunciação FM e as eleições 2024. Anunciação FM e as eleições 2024.
Agora 11h34, de volta aqui com a entrevista com o candidato Vanderlei Largueza do PT, está trazendo um pouquinho da sua história na política, da sua vivência, né? Também das suas propostas para ser eleito prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste para os próximos 4 anos. Largueza, o que você vê hoje na cidade, os principais pontos de problemas para serem enfrentados na cidade? Quais são as primeiras coisas que você vai pensar se eleito? Olha, o gargalo é a questão da saúde. Nós temos uma estrutura razoável, nós não temos a quantidade de leitos hospitalares suficientes, mas isso não se resolve a toque de caixa. Né? Nós temos que ter... Olha só, o caso da Santa Casa, mais de 90% dos recursos da Santa Casa são recursos públicos, seja do Ministério da Saúde, seja da Prefeitura. De vez em quando o Estado entra com uma quirerinha lá tal para dizer que está ajudando, mas não é um programa de repasse de recursos. Só que o controle disso não é público. O controle disso sabe-se lá, né? Então tem muita influência de planos de saúde e isso, para quem paga a conta, que é o povo de Santa Bárbara, a gente entende que precisa ser melhor discutido, que precisa resolver primeiro o problema dos usuários do SUS, depois a gente resolve os demais, porque quem tem plano de saúde tem seu hospital de retaguarda, tem seus consultórios, tem os médicos credenciados, tal, que tem essa opção mais confortável, menos desgastante, não tem que ficar esperando para uma internação com reserva de leito de UTI, às vezes, por mais de 1 dia, 2 dias, 3 dias, não acha no sistema estadual, não acha na Santa Casa que os leitos estão ocupados e aí a pessoa falece. Acontece, isso não é do dia a dia, mas acontece em muitos casos. E nós temos que interferir, nós temos que estruturar melhor os prontos-socorros. Nós temos o Afonso Ramos, o Edson Mano, talvez pensar da Zona Sul, que foi planejado lá no período que eu fui vice-prefeito da cidade. Foi pensado uma UPA, né, uma unidade de pronto atendimento. Foi construído uma parte do prédio, depois foi desmontada essa parte e virou uma UBS. Acho que insuficiente para toda a região sul da cidade, então essa é uma questão que tem que ser pensada. Nós precisamos também, enquanto prefeito, discutir no foro de prefeitos da região metropolitana, ou da região mais ampla um pouco, pegando Limeira, Piracicaba, o Estado teria que suprir no mínimo mais 2 hospitais regionais do porte do Hospital Regional de Sumaré. O que nós temos hoje, o sistema Unicamp, PUC e Hospital Regional, não dá conta mais da alta complexidade, que não é de responsabilidade do município. Então, nós precisamos cobrar do governo do Estado. Não pode ser e discutir lá se vai ter o trem intercidades, o trem metropolitano, tal, é muito bom. Discutir se vai ter uma nova rodovia é muito bom, tal, mas o gargalo é a saúde. O sistema Ciresp Cross não funciona. As pessoas esperam um exame de alta complexidade mais de 1 ano. As pessoas esperam um cateterismo por quase um ano e meio, né? Um caso que apareceu recentemente para a gente. Então, precisamos que o Estado cumpra o seu papel, e aí é o foro de prefeitos que tem que discutir isso, e a gente não terá nenhum receio de levar essa discussão temendo retaliação do governo do Estado. Se não cobrar, não vai acontecer, o Estado vai continuar empurrando com a barriga as suas responsabilidades,
que poderia dizer que não só essa, apesar de estar vindo alguns novos trabalhadores, servidores para a segurança pública na cidade, mas a falta de delegados, a falta de policiais, o Corpo de Bombeiros tem só uma viatura de resgate funcionando hoje, insuficiente, a prefeitura não faz esse trabalho. Então, quando acontece o acidente nas rodovias, que são pedagiadas, tem a equipe própria do sistema. É o que ajuda muito, mas a estrutura da prefeitura não está servindo a isso, a estrutura do Estado muito menos, que seria o Corpo de Bombeiros. Certo. Bom, eu vou trazer aqui alguns temas, aí eu trazendo um tema, você fala o principal ponto do seu governo, o que você pensar para o seu governo em relação a esse tema. Olha, por exemplo, são temas que a gente agradece mais uma vez aí aos ouvintes que participaram para mandar para a gente. Você já falou um pouco da questão da segurança, já falamos da saúde também. Um outro tema é a transparência na gestão, a transparência na questão dos gastos públicos. Bom, hoje nós temos um orçamento genérico formulado pelo CEPAM na década de 80 ainda. É um orçamento que não contempla, que o cidadão não consegue enxergar onde efetivamente os recursos estão sendo aplicados. Tem uma margem, inclusive, tem uma margem de manobra muito grande e isso precisa ser modernizado. Tem orçamentos, eu brinco lá em Chapuri, no Acre, cidade do Chico Mendes, a prefeitura publicava numa lousa na porta da igreja, na porta da escola, publicava, olha, a arrecadação foi essa aqui, nós gastamos tanto comprando isso aqui, todos os valores especificados, a quantidade e os valores, né, especificados. Então as pessoas tinham clareza. Hoje nós temos tecnologia, nós temos mecanismos simples para informar bem o cidadão, né? Então essa é a intenção, estabelecer uma transparência total, dando condições do cidadão analisar se aquele produto adquirido, se aquele serviço contratado, se aquela quantidade de profissionais terceirizadas está efetivamente trabalhando, se a coleta que tem na rua tal tem coleta mesmo ou não, coleta de lixo. Então, daí por diante, em todos os itens nós pretendemos implementar esse serviço em favor do cidadão. Certo. Em relação à cultura? Cultura, ouvir primeiro os agentes municipais de cultura. A cultura, o principal polo de cultura hoje no município está dentro da usina Santa Bárbara. Lá tem prédios abandonados, casas e prédios abandonados que poderiam estar abrigando centros de cultura dos grupos de teatro, dos grupos de dança, dos grupos de diversas atividades. A usina também pode ser a colônia de férias, uma das colônias de férias das crianças no período de férias, que é onde os pais reclamam que não tem como deixar e a unidade escolar, a unidade da pré-escola, a creche está fechada. Uhum. Então, é um espaço que pode ser ocupado mais do que apenas os grandes eventos que o município produz. E ajudar os grupos de teatro, de dança, de capoeira, de diversas atividades a ter um espaço próprio para poder que eles possam atuar, que eles possam guardar o seu vestuário próprio das atividades, os seus instrumentos. Então é uma das ideias que a gente tem, mas o principal volta lá, é o cerne do processo, é o diálogo com a comunidade, inclusive setorialmente com a Câmara de Cultura. Legal. Outro tema, investimentos. Bom, nós temos uma coisa que é importante, que é muito importante, que não é exatamente o investimento.
é um investimento que é no usuário do transporte coletivo. Quem pega ônibus 4, 5 horas da manhã, 6 horas, 7 horas para vir trabalhar, às vezes com 2 conduções, está pagando quase R$10 por dia de tarifa, ida e volta. E são as pessoas que menos são favorecidas. Eles estão tirando da mesa dos filhos uma melhor alimentação. Então, nós vamos subsidiar o transporte coletivo. O transporte vai passar a ser... Hoje nós temos gratuidade para idosos e estudantes. Vamos ampliar essa gratuidade para os usuários dos programas sociais do Cadastro Único, que ainda não recebem. Vamos fazer a tarifa de R$1, que custa um pouquinho mais que 0,5% do orçamento do município, do orçamento do ano que vem. Então, nós vamos fazer o subsídio ao transporte coletivo, pretendemos implantar o mais rápido possível, para o usuário ter mais dinheiro para ele gastar na padaria, na loja, no material escolar para o filho. Aliás, material escolar também nós pretendemos fazer como diversas cidades fazem. Em vez de fazer uma compra que vem de fora, acertar um preço melhor com os comerciantes da cidade e fazer uma espécie de um crédito, de um cartão, para que o consumo seja feito na própria cidade. Legal. 11h46, encerrando então o nosso tempo aqui, Laguesa. Quero agradecer a sua presença, agradecer a toda a equipe aí, todo o atendimento com a gente. Pedir para você deixar aí as suas considerações finais. Olha, tem um tema muito importante, eu vou falar dele. É a questão do DAI. Nós pretendemos transformar o DAI numa autarquia muito mais ampla, de saneamento ambiental, para que cuide da coleta de lixo, não só da água e esgoto, mas da coleta de lixo, da reciclagem, da relação com as cooperativas de reciclagem, da relação com os coletores individuais que tem pela cidade, são muitos, parece que mais de 500. Resolver um problema muito sério, que é o entulho, que hoje não tem local de depósito. Os caçambeiros têm que levar para Limeira, porque esgotou o nosso espaço. Então tem que resolver isso, fazendo a reciclagem do entulho, que é um produto nobre para a construção civil. Daí a gente vai vender esse produto. Não vai ficar só aterrar um local e depois não ter o que fazer com isso. Então essa é a ideia, transformar o DAI sem privatizá-lo, garantindo assistência social para quem não perdeu a condição de pagar a tarifa, e não só negociação de valores parcelados, que às vezes a pessoa já no mês seguinte já não consegue cumprir. Então, é isso que está nos principais pontos da nossa proposta. Vejam as nossas propostas no nosso boletim, tem lá o link para acessar o programa de governo completo, e agradecer a oportunidade de estar aqui na anunciação e pedir para os eleitores. A nossa é a menor campanha em escala em relação a materiais e visual na cidade. Aliás, visual é quase que nulo, a não ser o boletim que nós entregamos de porta em porta. E pedir o apoio, pedir mais do que o voto, pedir o apoio. Vote Largueza prefeito 13, no dia 6 de outubro, com bandeira vice. Legal, Largueza. Obrigado então mais uma vez, viu, por ter atendido a gente, por ter vindo trazer um pouquinho das ideias para que os nossos ouvintes pudessem conhecer então um pouquinho da sua história, da sua vida na política e das suas propostas também. Agora tem mais coisas, a gente acaba estourando o tempo, até que a gente não consegue falar de tudo, né? Mas foi muito legal, agradeço de coração aí a conversa. E a gente espera, né, para você ouvinte a anunciação, que tenha sido um momento, todas essas entrevistas, momento assim para você, para te ajudar realmente na escolha de cada candidato, em quem você vai votar no início de outubro, no dia das eleições, para escolher quem vai governar a nossa cidade aí nos próximos 4 anos. Obrigado mais uma vez, Largueza. Boa sorte nessa reta final de campanha. Eu que agradeço.